Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Análise de Dados. Eu sou o Dr. Hugo Hoffman. Nesse vídeo, dando sequência à nossa trilha de aprendizado, nessa jornada aí de análise com R, que foi com muito carinho preparada para você. Essa trilha aqui não foi preparada para quem já é expert em R, é para quem está começando, para quem está aprendendo, para entender melhor as funções. Então, nessa trilha, eu pensei com muito carinho e passando por um caminho assim, tipo início, meio e fim, tá? Para que você entenda o processo completo. Muita gente aí, eu vejo em muitos vídeos, pulando etapas, isso é muito ruim. Imagine que você tenha importado seu banco de dados, tá doido para fazer análise, gerar os gráficos e tal, e aí esse banco de dados tem uma variável chamada idade dos seus pacientes, por exemplo. E aí quando você vai calcular a média da idade, de repente o R aparece com uma linha vermelha dando um erro, não calcula a média da idade, e aí você entra em desespero. O que aconteceu? O que foi que eu fiz? Por isso que o vídeo de hoje é importantíssimo. Explorar o banco de dados. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Olha só. Nós, para trabalharmos os nossos dados, fazer qualquer análise, antes disso, a gente precisa conhecer o nosso banco de dados. O exemplo que eu dei agora aí da questão da idade, imagina que essa idade na sua planilha do Excel, no seu banco de dados, ela estava como variável numérica, mas por algum motivo, na hora de importar, essa variável ficou como character, ela ficou como uma variável categórica dentro do R. Se você tentar rodar uma média de uma variável categórica, vai dar erro. Então, se você pula da importação para análise sem explorar o dataset, o banco de dados, você corre o risco de cometer ter esse tipo de problema e cometer esse tipo de erro. Tá? Então, nós vamos aqui apresentar algumas formas rápidas de explorar o banco de dados. Tá bem? Eu vou usar um banco de dados de exemplo, de teste. É o banco de dados Star Wars, né? Então, em homenagem à série Obi-Wan. Gente, quem não assistiu, série maravilhosa, viu? Eu gostei. Esse banco de dados está num pacote chamado dados. Então, se você não tiver, faz a instalação dele aí, tá bem? Então, eu vou pedir para esse banco de dados ser carregado aqui como DF, data frame, ou o nome que eu quero dar aqui, um nome curto, beleza? Então, a primeira forma de explorar o dataset seria aqui o comando view, ele talvez seja um dos mais conhecidos do RStudio. Clicando aqui, o que vai acontecer? Abre o banco de dados. Então, esse view é a mesma coisa que você clicar aqui em cima do nome DF. Ó. Então, aqui você já tem alguma informação. Você tem o nome das colunas e você tem o nome aqui, as respostas das linhas. Né? Então, está aqui, ó, Luke Skywalker, altura 1,72 m, massa, cor do cabelo, e você tem todas as informações, pode correr do lado aqui. Às vezes, se o banco de dados for grande, vai aparecer até aqui, assim onde eu estou com a seta, para você mudar de página, e aí ele continua mostrando as outras colunas, beleza? Então, essa é uma forma bem simples, bem básica aqui. Isso aqui que eu estou mostrando, eu escrevi base aqui, porque isso aqui não precisa de pacote, isso aqui já vem instalado no R, é só executar a função direto, já está pré-carregada aí. A função str é uma função interessante também. Ó. Vamos lá? Vamos executar. E aí você vai perceber o que acontece. A função str ela dá algumas características. Vou ampliar tudo aqui para a gente ver. Então, ele vai te dar aqui. Ó, o banco de dados tem 87 observações, tem 14 variáveis. Tá? E aí as variáveis estão aqui, ó, depois do cifrão. Nome, e ele te diz já, ó, esse nome é um character. Tá? A altura está como int, ou seja, já é um número e é um número int, é inteiro, então não tem decimal. E a massa está como numérica aqui, beleza? Então, variável numérica, int, e numérica também. E o CHR seria uma variável categórica. Então, ele vai te dando essas informações. Mas tá vendo que meio que bagunça um pouco assim, ó, fica meio desorganizado, né? Eu não gosto muito dessa função, mas ela é bastante útil. A função read ela já faz o seguinte para a gente. Ó. Ela mostra como se fossem as primeiras observações desse banco. Você pode configurar, se quer observar 10, 20 ou mais, tá? Mas ele mostra como se fossem as primeiras informações do banco e já está aqui. Ó. O nome, ele fala que é character, tá vendo? A altura int, os valores. É uma maneira também de você explorar. A função dim
ela simplesmente fala para a gente quantas linhas tem, 87, quantas variáveis tem, 14. Tá bem? É uma informação que na verdade já está até aqui, né? A função summary, ela é bem interessante, porque ela já... Vamos arrastar aqui para cima um pouquinho. Tem bastante informação aqui. Olha como ficou desconfigurado, ó, porque provavelmente tem nomes muito extensos aqui, né? Exatamente isso, ó. Então desconfigurou bastante aqui. Mas, como exemplo, dá para a gente perceber que essa função summary, ela foi lá em variável por variável e apresentou ali os dados de dentro daquela variável. Então, por exemplo, a variável nome tem 87 preenchimentos, nós temos 87 informações no banco, então todo mundo preenchido aqui. E ela é um carácter. Para as variáveis numéricas, olha que legal. A altura, ele já te dá qual foi a altura mínima, primeiro quartil, a mediana, a média, terceiro quartil, o valor máximo e quantos NAs, ou seja, quantos missing. Então, tá vendo? É uma função bem legal também, tá? Então, ele vai fazer isso aí. Eu prefiro, gosto muito da função glimpse para explorar o dataset. A função glimpse, ela está dentro do pacote dplyr, o pacote dplyr está lá no tidyverse, tá? Quando você carrega o tidyverse, o dplyr já está lá dentro. Então, olha o que acontece aqui. Eu gosto dessa função porque, primeiro, ela justifica, ela organiza melhor dentro do espaço da sua tela. Se a tela for menor, for maior, ela vai justificar, vai colocar ali bem bonitinho, tá? Então, aqui você tem informações para saber, lembra que eu falei, se aquela variável idade está como numérico, ou se você tem que fazer alguma transformação antes de ir para análise, tá? Então, por isso que explorar o banco de dados é importantíssimo. Então, tá aqui, ó, sexo biológico, ok, tá, muito bem. Então, isso é o glimpse. Do pacote SkinR, tem uma função chamada skin. Essa aqui, se você não tiver, instala aí no seu computador, no seu RStudio, tá? Só vir aqui em Packages, Install, e você vai encontrar ele aqui, ó, SkinR. Beleza? E aí faz a instalação. E ele faz uma coisa bem legal, ó. Olha aqui que legal. Ele diz pra gente qual é o nome do banco de dados, aqui eu chamei de DF, número de linhas, número de colunas, e muito bacana, ele fala quantas das 14 variáveis são characters, são categóricas, 8. Aí tem variáveis que são listas e tem 3 numéricas. E aí ele separa, olha aqui, ó, variáveis caractere, variáveis em lista e variáveis numéricas. E ele sumariza separada por categoria, ó. Então, quem são as variáveis categóricas? Nome, cor do cabelo, cor da pele. Quem são as variáveis em lista? Filmes, veículos, naves espaciais. Quem são as variáveis numéricas? Altura, massa e ano do nascimento. Muito bacana, né? Além disso, por exemplo, no nome a gente tinha visto que estava tudo preenchido. Então, olha essa coluna aqui, ó. N missing, ou seja, quantos números ou quantos indivíduos com registro em branco para a variável nome. Nenhum. Isso significa o quê? Um complete rate, seria uma taxa de completude de 100%. Muito legal, né? Agora, a cor do cabelo, ó, nós já temos 5 não preenchidos, e aí a taxa de completude cai para 94%. Ou seja, quanto maior esse número, melhor. Quanto mais baixo, pior. Menos preenchido, menos completo. O nome, nós temos caracteres que vão de 3 até 21. Então, aqui o tamanho de caracteres ali, beleza? Você tem aqui, por exemplo, a outra informação legal, N unique, seria quantos nomes diferentes, tá bem? Então, quantas informações diferentes daquilo. Por exemplo, vamos lá, em sexo biológico, ó, tem 4 categorias de sexo diferentes aqui preenchidas. É isso que a gente descobre. Na variável numérica aqui embaixo, é muito bacana, porque aqui, ó, altura, você tem 6 indivíduos sem altura, beleza? Uma taxa de completude de 93%, e ele te dá aqui a média da altura foi de 174 centímetros, o desvio padrão, e aí os percentis, ó. Os percentis 25, que é o primeiro quartil, percentil 50, que é a mediana, o menor valor seria o percentil 0, o percentil 100, o maior valor, o máximo, né? E te dá até um histograma aqui embaixo, gente, muito genial isso aqui, né? Muito legal.
Olha aqui o histograma, ó. Então é a frequência, né, da contagem, a frequência desses valores e a distribuição disso aí no banco de dados, né? Bom, pessoal, como sempre, esse script tá aqui na descrição do vídeo, na nossa pasta compartilhada no Drive. Então, baixa aí o script, ok? Testa aí, roda essas funções e vamos continuar juntos aprendendo o R. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.